Então, pessoal, só para deixar vocês alegres, tem uma notícia aí. Nós já estamos publicando nas nossas mentorias os melhores streams para você poder rever o conteúdo aqui do nosso trabalho. Gostaram, né? Que legal. Então, você pode rever parte do que nós falamos aqui no Spotify, na Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, dentre outras plataformas que agora não me lembro, tá? E a gente teve que montar uma equipe exclusiva só para cuidar da distribuição e da criação desses conteúdos aí. Gostaram? Então, isso aí foi ideia de vocês, né? Parabéns para vocês. Eu nem tinha pensado nisso, nem sabia, assim, não tinha mentalizado essas coisas, mas nesse esforço conjunto a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Ajudando um número maior de... Sim. Exato, nós tivemos que contratar uma equipe só para cuidar disso aí, né? E eu percebo o valor dessa iniciativa sugerida por vocês, é importante, né? Inclusive, os dois ou os 3 primeiros episódios, eles não foram extraídos aqui do nosso bate-papo, né? Como está sendo feito agora, né? Eu estou plugado aqui, gravando o que a gente está falando, e passo lá para a equipe, eles fazem a edição, fazem os cortes, me mostram, a gente vai decidindo o que vai postando, né? Mas os 2 ou 3 primeiros episódios, que não foram extraídos aqui da nossa conversa, né? Eu gravei ali sob orientação deles. Eu confesso que não gostei, né? Ficou assim, não ficou dinâmico, né? Mas eu acho que depois do terceiro episódio, eu acho que já está entrando aí, eu pedi já para entrar as nossas bate-papos aqui, né? Que são mais dinâmicos, né? A gente consegue ser mais expressivo, né? Aquelas ideias que surgem de última hora, aquela inspiração, né? Gravando assim de outra maneira é complicado, né? Mas, poxa, obrigado. E caso alguém queira ajudar mais nesse projeto, né? Para que a gente possa ir mais longe, vocês podem contribuir como vocês acharem melhor, com ideias são importantes. Teve alguém aí que perguntou se podia contribuir com dinheiro para ajudar, porque sabe-se que é um projeto à parte. Gente, fique à vontade, tá? Não se prenda a valores expressivos, não. Qualquer coisa que você tenha disponibilidade dentro do coração vai ajudar. Fala ali com a Ana, com o Tadeu, tá? Nada exorbitante, tá bom? Algo que seja representativo, mas de valor, que você tenha aquela convicção de que você está contribuindo com pessoas que não estão aqui, tá certo? Pessoas que não estão aqui. Não. As mentorias, elas não são publicadas na íntegra, tá? Na sua totalidade, não. O que é tratado aqui, fica aqui. Como se diz, né? O que acontece em Connecticut, fica em Connecticut, né? Somente alguns trechos são disponibilizados para dar um norte, né? Para aquelas pessoas que têm interesse em crescer pessoalmente, prosperar de forma contínua, ter uma direção com relação a como se aposentar no menor tempo, né? A gente está propondo aí o prazo de 15 anos, mas pode ser antes, né? Mas mesmo esses trechos, somente com pedaços, né, do nosso trabalho que a gente tem feito aqui, já dá para ajudar bastante gente, né? Quem já ouviu os trechos selecionados, né, a equipe que está trabalhando, que não tem acesso aqui às nossas mentorias, eles têm ficado impactados, né? E eles tiveram minha autorização para replicar isso, para passar para frente, né? Sim. Pessoas têm entrado em contato comigo agradecendo pelas orientações, pelos puxões de orelha, porque não é só a coisa boa que a gente fala aqui no sentido de animar, né? Tem também os puxões de orelha, né? Você tem que entender que o seu maior inimigo é você mesmo. É a primeira coisa que as pessoas precisam entender, e vocês já entenderam isso, né? O maior inimigo de vocês são vocês mesmos, né? Mas eu fico feliz em poder ajudar. E quanto mais pessoas despertarem para o poder que há nelas de realizar o que
desejarem, o que quiserem, maior será o número de pessoas felizes e sem grandes problemas. A gente não tem, né, como evitar que situações surjam na nossa vida, que venham nos entristecer, talvez até nos estabilizar emocionalmente, né? Mas se nós tivermos uma base firme no sentido emocional e financeiro, né? Espiritual também, a espiritualidade é importante, cada um que procure a sua melhor forma, mas gente, com a vida financeira organizada, as coisas são mais leves. Dinheiro compra tempo. Por falar nisso, né, nessa questão de o que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente vem tratando aqui ao longo das nossas conversas, em uma enquete mais recente foi verificado que o hábito, a gente está trabalhando o poder do hábito, né? O hábito tem o poder de determinar nossos resultados. Na verdade, vocês já notaram isso, né? Nós somos produto de nossos hábitos. Aquilo que fazemos de forma repetidas vezes, quase que sem perceber, isso, tudo que a gente faz de forma repetitiva sem perceber já virou um hábito. É como um código sequencial, né? Fazendo aqui uma comparação, é como um código sequencial que é instalado no nosso cérebro e que nos condicionam a pensar e agir de determinada forma. O que pode te fazer prosperar ou te manter na mediocridade. A forma como você pensa e age, ele tanto pode te levar a prosperar, como também pode te manter preso na mediocridade. Vou contar aqui algumas experiências, né, alguns casos que são interessantes, eu acho que ilustra bem essa questão da forma de pensar e quanto nós ficamos presos, né? Outro dia eu estava conversando com um casal de amigos e dizendo para eles o quanto eu adoro carros, né? E gosto mesmo. Se pudesse, pessoal, eu teria 7 na minha garagem, um para cada dia da semana, né? Coisa de doido. Mas é só para dizer, né? Representar o quanto eu gosto de carros. Aí eu falei com eles, né, que toda vez que sai um modelo novo de carro na concessionária, independente de marca, eu vou lá conhecer e dar uma volta, né? Não sei se todos sabem, mas as concessionárias, sempre que tem um lançamento, elas disponibilizam o modelo para test drive, exatamente na intenção de mostrar a qualidade do veículo, o desempenho, dentre tantas outras vantagens para o seu cliente, né? Porque o cliente anda no carro, percebe o valor, né, o custo, o valor, benefício de ter o veículo ou não, e ele pode tomar a decisão de comprar. Eu já vi pessoas, conheço amigos, que decidiram por uma marca diferente do que gostava depois de feito test drive. Eu fiquei insistindo, cara, vamos lá fazer em outras marcas. A gente andou, ele andou no carro que queria comprar e depois andou em outros 12 modelos e percebeu que o carro que ele queria não era tão bom quanto os outros, né? E acabou decidindo por outras marcas, para você ver a importância do experimento, né? De você viver aquela experiência do test drive. Aí eu falei, né, para eles que já dirigem Mercedes, Mitsubishi, praticamente todos os modelos, Renault também, Peugeot, BMW, não, se bem que, peraí, não, BMW não, a BMW eu decidi não fazer o test drive no dia marcado porque estava chovendo. Eu fiz amigos lá, né? A gente sempre ia lá e a fila para poder andar no modelo que eles tinham disponibilidade era grande, né? Então eu fiz o meu agendamento lá e no dia marcado eu fui, passados minutos começou a chover, eu decidi não fazer o test drive, né? Afinal de contas, brincar na chuva não é muito bom, né? É bom brincar no seco, né? Mas eu já dei praticamente todos os modelos, todas as marcas, né? E aí naquela conversa, eu os convidei para visitar aqui a Volvo, né? E andar nesse último modelo que eles estavam disponibilizando. E aí, uma coisa engraçada, né? A esposa do meu amigo me olhou assim com a cara de estranheza, né? E me perguntou mais ou menos assim, ó. Poxa, Anne, mas por que eu entraria numa agência de carros caríssima como essa, se eu sei que eu não tenho dinheiro para comprar? E eu também sei que não vou comprar nada chegando lá. A pergunta dela é válida, né? Faz até algum sentido.
Mas essa fala dela me diz muito mais sobre a forma dela pensar. A questão aqui não é se eu tenho dinheiro ou não para comprar algo, mas sim o quanto eu estou determinado a experimentar o milagre de materializar o que eu desejo. Pegou? Tá aí, essas inspirações, essas falas assim que quando a gente grava sem ser aqui no bate-papo acaba não acontecendo. Mas vamos lá, vou repetir, tá? Não é a questão se você tem dinheiro ou não para comprar alguma coisa, mas a questão é o quanto você está determinado a experimentar o milagre de materializar aquilo que você deseja. Tudo bem que as pessoas não tenham a mesma paixão que eu, né, com carros, por exemplo, mas certamente elas têm outras paixões, paixão por algumas outras coisas, mas que ela se limita a não ter pelo fato de ter ou não dinheiro na mão naquele momento. E aí, se ela pensa dessa forma, ela não ousa a trazer à existência aquilo que ainda não existe na vida dela. E esse é o problema de muita gente. É assim com você também? Você às vezes tem um desejo, você quer realizar algo, mas você olha para o seu bolso e diz, poxa, mas eu não tenho dinheiro. E aí você acredita mais naquilo que você tem no momento, que é a falta do dinheiro. Mas a questão não é essa, se você tem dinheiro ou não. Nós precisamos mudar nossa forma de pensar, criar novos hábitos, usar mais a nossa mente criativa para materializar o que nós desejamos. Tudo que temos ao nosso redor, vou fazer aqui uma observação, tá? E você vai entender o que eu estou dizendo. Tudo que nós temos ao nosso redor, que esse microfone, essa mesa aqui, os computadores, a própria energia elétrica, nossos aparelhos, nossos telefones, tudo isso foi idealizado por alguém. Alguém desejou que essas coisas se materializassem. Tudo começa na mente. Tudo começa na sua mente, na minha mente. Tudo começa na mente de alguém. Se vocês ainda não assistiram, quero fazer uma recomendação aqui de filme muito bom. E vocês vão entender essa questão da mente criativa que traz existência às coisas, né? É sobre o que nós estamos falando, de criatividade e hábito. Eu quero recomendar o filme A Batalha das Correntes, que mostra não só o duelo de Thomas Edison com Nikola Tesla, né, pela sua criação, mas também a questão das invenções. E o que eu quero que vocês prestem atenção é como a mente do Tesla funcionava e como o hábito o destruiu, levando à falência. Os hábitos que Tesla tinha levaram à falência. E isso é importante. Nós precisamos ter hábitos que nos façam prosperar. São coisas pequenas, às vezes imperceptíveis, mas que vão nos consumindo, né? E quando a gente vê, está dominado por um hábito muitas vezes difícil de mudar instantaneamente, uma vez percebido o seu dano. Mas todos os hábitos podem ser alterados, podem ser mudados. Vamos falar isso mais para frente. Mas o que eu quero falar do filme e condicionar você a assistir, porque faz parte do aprendizado da dinâmica, é que a mente do Tesla trazia existência às coisas. Uma pessoa com uma mentalidade milionária, ela não pensa naquilo que não tem, ela pensa no que quer. Ela se imagina de posse daquilo que deseja. Ela registra isso não só na sua mente, mas também no papel. Ela escreve, projeta e, na sequência, confessa com a boca para materializar o seu desejo. Tudo isso você vai ver no filme. Mas isso não é expresso somente nesse filme, não. Em tantos outros filmes e tantos outros livros, isso é falado constantemente. Sim. Por exemplo, né, se uma pessoa pensa na casa própria, por exemplo, se ela se imagina nela, seja construindo ou comprando,
se ela registra isso no papel, com todos os detalhes, e depois diz ao universo que quer materializar a casa dos seus sonhos, gente, mais cedo ou mais tarde isso acontece. E não demora muito, as coisas vão surgindo, oportunidades vão aparecendo, e quando você menos percebe, bum, as coisas estão aí acontecendo. Vocês lembram, eu tenho muitos exemplos para dar sobre isso, tá? Vamos devagar. Eu só estou aqui instigando você, né? Mas vocês lembram do gênio da lâmpada, do Aladim? Antigo, né? Então, esse gênio concedia 3 desejos a quem o encontrasse. Mas a pessoa precisava fazer o pedido para ter o desejo realizado. E qual era a dificuldade de Aladim? Ele não sabia o que queria. Logo, ele não sabia o que pedir e nem como pedir. Para se ter o desejo realizado, ele precisava verbalizar o que desejava, ele precisava falar. E fica aí a inferência de que não era só apenas o imaginar e dizer, mas ele tinha que acreditar que o gênio iria conceder o que ele queria. Tinha aí o elemento chamado fé, né? Lembram de Jesus quando procurou um fruto numa árvore que não tinha frutos para dar a ele estava com fome, queria comer? O que ele disse àquela árvore? Ele disse o que ele desejava, que ninguém nunca mais coma fruto de ti. E sabe o que aconteceu? Ele passou, né, por um caminho, foi comer o fruto da árvore, não tinha. Ele disse que ninguém coma fruto de você, falou para a árvore e foi embora. E quando retornou no dia seguinte, os discípulos que tinham ouvido perceberam que a árvore tinha morrido. E falou: mestre, a árvore que o senhor amaldiçoou, ela secou, a árvore que secou. E aí Jesus, vendo o espanto deles, disse algo significativo. Ele disse assim: se você der ordem a esse monte para que ele saia de onde está e se lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar naquilo que você está dizendo, o monte vai sair de onde está e vai se lançar no mar. Mas essa declaração, originalmente escrita na Bíblia, ela é citada em outros lugares, como um ponto fundamental para quem quer materializar o que deseja e acredita nos seus sonhos, né? Eu quero me referir aí à questão do processo, né? De você imaginar, acreditar que aquele projeto da sua mente possa tornar uma realidade, você coloca aquilo no papel, verbaliza, acreditando no que você está verbalizando. Para quem gosta de ler, certamente já viu isso que eu acabei de dizer no livro Segredo. Se você não viu ainda, sugiro que você dê uma lida nele, né? Compre, peça emprestado. O livro Segredo de Rhonda Byrne, acho que é assim que se fala o nome dela, né? Contém essa declaração. Ela faz essa citação da Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 11, versículos 23 e 24. Ela faz a citação dizendo que tudo o que acreditamos, nós falamos, e no ato de falar, materializamos nossas palavras, sejam elas quais forem. Se uma pessoa diz, né, vamos lá, você materializa suas palavras, sejam elas quais forem, principalmente se você acredita no que está dizendo. Uma pessoa que diz o tempo todo, eu sou pobre, e eu conheço muitas. Não posso fazer isso não porque eu sou pobre. Não posso não sei o que porque eu sou pobre. Conheço muitas. Falam isso o tempo todo perto de mim, né? Mas se a pessoa diz o tempo todo eu sou pobre e acredita que é pobre de fato, ela nunca vai sair nessa condição. Ela nunca vai deixar essa condição. Até porque pobreza não diz respeito a ter ou não dinheiro. Mas pobreza se refere à forma de pensar. Ou uma pessoa, guarde isso. Uma pessoa que tem mentalidade milionária, ela sabe que independente da sua condição financeira, aquilo que ela deseja pode se manifestar no mundo físico, mediante a sua confissão
mediante o que ela diz com a boca, acreditando que vai acontecer. Esse é o código. Esse é o código. Anota aí. Só para endossar essa questão, né? Eu visitei um casal de amigos com a minha esposa, né? E lá chegando, a gente descobriu que ele estava desempregado, né? E a sua esposa, para compensar aí essa perda financeira, ela estava trabalhando em 2 turnos no hospital. Gente, eu trabalhei no hospital durante alguns anos e é uma rotina pesada para os médicos e enfermeiros. Um plantão já é complicado, a pessoa pagar 2, olha, é duro, hein? Tava puxado para ela. E aí a gente ali conversando, né, percebendo que eles precisavam ajustar algumas confissões, né, sobre a sua realidade, eu fiz com eles alguns exercícios que a gente faz aqui, que vocês fazem aqui comigo. E depois do exercício eu disse para ele, né, eu falei, olha, a partir de amanhã você vai procurar uma moto, aquela que você deseja, procure uma moto zero, nada de comprar coisa usada, certo? E não se importe se você tem dinheiro ou não, simplesmente vai, vê o que você quer, vá acreditando que a moto já está na sua garagem. E como incentivo, né, para que ele pudesse ter a garantia de que ia fazer, acreditando, eu dei a ele os meus documentos para que ele pudesse financiar a moto no nome dele, né? Porque ali na nossa conversa ele disse que depois que ficou desempregado, né, foi naquela época da pandemia, ele acabou deixando de pagar alguns compromissos e ficou negativado. E na mente dele, ele acreditava que não adiantava ir na concessionária, porque estava negativado, não ia aprovar o crédito, né? Mas para motivar ele, eu dei meus documentos, falei, vai lá, compre no meu nome, o importante é você ir. E aí ele viu os modelos que ele queria, aí chegando numa determinada concessionária, onde havia a moto que ele queria, né? Então, ele falou ali com o vendedor, e o vendedor, percebendo o interesse dele, fez ali uma simulação, ele achou razoável, né? Porque ele já tinha um trabalho em mente e o trabalho poderia cobrir aquelas prestações. E aí ele entregou lá os meus documentos para o rapaz consultar, e ao consultar, ele verificou que eu já tinha muitos financiamentos. E por política daquele banco, ele não poderia conceder mais um financiamento para mim. E o rapaz ficou triste, né? Mas o vendedor falou, por que você não faz no seu nome? Aí ele disse, não, mas é porque eu estou negativado. Não, vamos tentar aqui, vamos tentar. Aí pegou lá os documentos dele, só para tentar, tudo bem, né? Aí ele entregou lá os documentos, o rapaz fez lá a simulação e quando encaminhou a proposta, não demorou muito, a proposta foi aprovada. Olha aí, foi aprovada. E aí ele ficou feliz, né? E logo ele precisava dar uma pequena entrada, mas naquele mesmo dia a entrada chegou nas mãos dele, o valor era um valor pequeno, né? Simbólico, mas ele conseguiu o dinheiro com um membro da família e pronto. No dia seguinte a moto já estava na garagem dele, né? Feliz da vida, levou a moto para casa, começou a trabalhar de entregador, o dinheiro começou a entrar, começou a pagar a moto, sobrar dinheiro, a mulher não precisou mais dobrar os turnos e mediante a responsabilidade, o compromisso dele, novas oportunidades surgiram e hoje ele está feliz trabalhando em uma empresa, ganhando um salário justo, né? Conseguiu captar? Ele precisou mudar a forma de pensar, ele precisou agir de acordo com o que queria. Essa é a chave. Eu sei que adquirir esse hábito, né? Mudando a confissão, pode ser difícil no começo, mas tudo é uma questão de prática, tá, pessoal? Eu vou te dizer, funciona de verdade. Não tenha medo dos desafios que se apresentam diante de você. Traga à existência aquilo que você deseja, ainda que ela não exista ou pareça impossível. Traga à existência. Acredita que vai acontecer. Vou contar um caso mais recente para você entender, né? E aí eu vou falar da minha vida prática. Minha esposa, a gente conversando, ela manifestou o desejo de construir um segundo piso lá na casa da mãe dela, na casa dos pais, né? E é um lugar muito bom de morar e considerando
já que o terreno existe, né, para construir, o que torna as coisas mais fáceis, né, realmente seria interessante, né? Mas aí eu me fiz a pergunta, foi a pergunta que eu me fiz, né? Quanto eu precisaria para construir ali? Tem dinheiro para construir? Talvez você pergunte. Não, não tem dinheiro para construir. Mas como conseguir o que eu preciso se eu não sei quanto preciso? Não é verdade? Eu quero construir algo, quero construir uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Mas como conseguir o que eu preciso se eu não sei o que eu preciso? Então, o planejamento, essa questão do imaginário e de colocar no papel, ela passa por isso, né? Lá, mais ou menos, eu fiz a medida lá, né? Seguindo esses passos de projetar com a mente, colocar no papel. Eu medi ali, dá cerca de, acho que é 12 por 15, né? Dá uns 180 metros quadrados de área possível de construir, no andar de cima, né? Mas a área construída, né, assim, de edificação mesmo, deve ser em torno de 100 metros quadrados. Mas a pergunta é, quanto custa 100 metros quadrados construídos ali naquele bairro, né? Eu precisava saber, para que eu tivesse uma ideia, né, se é muito, se é pouco, enfim. E aí, planejamento, colocar no papel, né? Eu procurei, fiz uma pesquisa e pedi 4 orçamentos de empresas a partir de seus engenheiros para que me apresentasse ali um orçamento de construção. E eu descobri ali nas reuniões com eles que no bairro que eu estou morando, o metro quadrado custa em média R$1.000 para construir. Logo, se eu construir os 100 metros quadrados, eu irei precisar de R$100.000. Concorda? Tenho esses R$100.000? Não. Ainda não. Mas uma vez que eu já sei quanto eu preciso, meu cérebro me dará comandos e apresentará soluções possíveis para conseguir o que eu preciso para construir. E aí, pesquisando bastante, né, sobre métodos construtivos e conversando com eles, com os engenheiros, eu descobri que o método construtivo que eu gostaria que a casa fosse feita, ela me apresenta uma redução de custo de 30%, além dos benefícios, né? E aí, para construir 1.000 metros quadrados, os 100 metros quadrados, os 100 metros quadrados, eu não ia precisar mais de 100 mil, eu ia precisar de 70 mil. Olha aí. E agora? Você sabe o que representa R$70.000 em comparativo? Gente, R$70.000 é o mesmo que um carro zero, bem básico aí de qualquer concessionária. É o preço de um carro aí de entrada. Aí vem a pergunta, né? Será que é possível a gente financiar um carro de entrada, R$70.000? Será que é possível conseguir R$70.000 então para uma construção? R$70.000, claro, é menor do que 100 mil, né? É mais simples de conseguir, o que deixa as coisas mais previsíveis e a gente fica bem mais animado. Porque R$70.000 é possível. Mas antes, sem saber quanto iria precisar, eu jamais iria acreditar que seria possível essa construção. E aí vem a máxima, né? Crie, por isso falei. Eu vou construir essa casa nova, eu vou conseguir o dinheiro que preciso. Que chegue às minhas mãos R$70.000, porque eu preciso deles para construir a casa. Na minha mente eu já vejo ela sendo levantada em construção. Nas minhas mãos eu tenho papel, eu tenho um projeto, tenho as plantas, eu tenho tudo. E o dinheiro vai logo chegar. R$70.000 não é nada. Vai chegar rapidinho. Eu quero que você faça esse exercício. Veja algo que você deseja, algo que é importante para você. Coloque isso na sua mente, projete como o Tesla fazia. Mas não deixe de colocar no papel, coloque no papel, veja as possibilidades, estude as possibilidades. E aí quando você tiver tudo pronto, então você declara e traz à existência aquilo que você ainda não tem.
Vamos fazer esse exercício? Que tal? Pega aí um papel e vamos lá.